Fala pessoal, vocês estão no canal Salve Explica e o jogo de hoje é Jungo. Jungo é um jogo de 2024 do autor Toshiki Arao, publicado aqui no Brasil pela Paper Games, como parte da linha Pocket. Joguinhos aqui de caixinha pequena da Paper Games. Esse Jungo é um jogo de cartas, né? Um carteado, que se baseia na mecânica de escalada. Jogos de escalada são aqueles jogos onde se baseiam na lógica de que a cada jogada você tem que sempre superar o valor da jogada anterior. Então, como é que se joga? Passar pela preparação. Jungo tem apenas cartas, como vocês conseguem ver. É um jogo que dá para jogar de 3 a 5 jogadores. Então, tudo que você tem que fazer na preparação é embaralhar muito bem as cartas e distribuí-las para os jogadores. Se você estiver jogando em apenas 3 jogadores, que é a quantidade mínima, você vai entregar 10 cartas para cada um. Em qualquer outra quantidade, ou seja, 4 ou 5, você vai entregar 8 cartas para cada um. Vamos simular aqui, por exemplo, uma partida entre 4 jogadores. É importante que os jogadores não peguem as cartas e coloquem na mão assim que elas são entregues, mas você espere que todas elas sejam distribuídas antes de poder pegar. Vocês já vão entender por quê, certo? Então, simulando aqui uma partida com 4 jogadores, teríamos 8 cartas para cada um. As cartas que sobrarem, você deixa no centro da mesa, formando um monte de compras. Então, por que é que, como eu disse, você deve instruir os jogadores a não ir pegando as cartas uma por uma à medida que elas vão sendo entregues, mas deixar para pegá-las apenas no final? Porque uma das regras mais importantes do jogo é que você não pode reorganizar as cartas na sua mão. Da forma como elas foram pegas aqui, você tem que segurá-las e mantê-las abrindo aqui o leque de cartas na sua mão. E como vocês podem ver, as cartas trazem simplesmente números. Os números vão de 1 a 8 e nós temos algumas cartas duplicadas que valem, por exemplo, essa aqui que tem um valor dela é 7/8, digamos assim. Nós temos uma outra que é 5/6 e a 3/4 e a 1/2. Então, no limite, digamos assim, entre dois números, nós temos essas cartas de valor duplicado, mas vocês entenderão melhor elas daqui a pouco. No geral, basicamente, são apenas números mostrados na carta no valor de 1 a 8. Então, cada jogador pega a sua carta, a sua mão de cartas, e deve abri-la aqui, mantendo sempre a ordem sem misturar, sem reorganizar as cartas. Então, você escolhe o jogador inicial pelo método que você quiser, e esse jogador irá então fazer a primeira jogada. Em que consiste uma jogada? Cada jogador, na sua vez, vai fazer uma de duas coisas possíveis. A primeira é baixar um jogo na mesa, baixar uma ou mais cartas, né, uma carta ou uma combinação de cartas na mesa para se tornar ali o jogo em vigência, chamemos assim, o jogo da vez. A segunda opção é, se ele não quiser ou não puder jogar uma combinação de cartas, é importante isso, você não vai fazer essa segunda opção de ação apenas quando não pode, você pode também fazer porque quer, né? Você não apenas por falta de opção, mas também por opção, que é puxar uma carta do monte de compras. Então, primeira opção de ação, jogar uma ou mais cartas, né? Formando aqui uma combinação de cartas, jogá-la na mesa, baixando um jogo, chamemos assim. Segunda opção de ação, puxar uma carta do centro da mesa. Vamos explicar em detalhes cada uma dessas duas. Primeiro, baixar um jogo. Para baixar um jogo, ele sempre tem que ser de um valor superior ao jogo anterior, ao último jogo que tinha sido jogado até então. Na primeiríssima jogada de todas, a mesa está vazia, então você pode jogar qualquer jogo válido que você quiser. O que é um jogo válido? Se você quiser jogar apenas uma carta, não tem segredo, é só pegar essa carta e baixá-la no centro da mesa, sem outras exigências, digamos assim. Se você quiser, no entanto, baixar mais de uma carta, aí nós temos as regras, nós temos algumas exigências. São elas: para que você possa baixar mais de uma carta, essas 2 ou 3 ou mais, enfim, quantas cartas sejam, precisam, número 1, ser do mesmo valor, ser iguais, e número 2, precisam já estar adjacentes entre si na sua mão. Eu poderia, por exemplo, jogar essas 2 cartas 6 aqui, porque são do mesmo valor e porque estão adjacentes aí, coladinhas na minha mão. Ou então essa combinação aqui de 2 cartas 7. Essas cartas que têm valor duplo, como essa aqui, 7/8, você pode jogá-las como se fosse a carta de um valor ou do outro. Então eu poderia, por exemplo, jogar essas 2 cartas aqui,
porque estão coladinhas aqui, ambas valem 7. Mas eu não poderia, por exemplo, jogar esse 8 em combinação com essa outra carta aqui, que pode também valer 8. Não poderia, porque elas não estão encostadas, não estão aí coladas na minha mão, certo? Então, para jogar uma carta única, é só baixar e jogar. Para jogar duas ou mais cartas, elas têm que ser sempre, número 1, do mesmo valor, número 2, já está aqui coladas na sua mão na hora que você as puxa para jogar. E a regra mais importante, como eu disse, é um jogo de escalada. Então, a jogada que você faz tem que ser sempre de valor superior à jogada anterior, a última já feita até então. O que é que define o valor de uma jogada? Como é que eu sei que uma jogada vale mais ou vale menos? Bem, a primeira coisa que define o valor de uma jogada é a quantidade de cartas. Uma jogada de uma carta só, aliás, qualquer jogada de 2 cartas vale mais do que qualquer jogada de uma carta. Qualquer jogada de 3 cartas vale mais do que qualquer jogada de 2, e assim por diante. A primeira regra é essa, a quantidade de cartas. Em caso de empate, né, ou seja, jogadas com a mesma quantidade de cartas, aí você vai ver o valor da carta. Então, por exemplo, digamos que eu quero abrir o jogo aqui, vou começar devagar, baixar a carta 3. Passo para o meuzinho da esquerda aqui. Vejamos, ele não pode jogar a carta 1, porque o valor dela seria menor do que a 3. Nós temos aqui 2 cartas 2, mas elas não estão encostadas entre si. Então ele também não pode jogar. Não seria um jogo válido jogar essas 2 cartas 2, certo? E jogar uma carta 2 isoladamente não serviria, porque não ultrapassaria o valor da carta na mesa aqui, número 3. Então uma jogada inteligente aqui, por exemplo, seria jogar essa carta 8, porque supera o valor da carta 3. E ao fazer isso, veja, eu acabei fazendo com que 2 cartas 7, que até então não estavam encostadas, passem a estar. E aí isso é interessante para jogadas futuras. Então, nesse nosso exemplo aqui de jogada, digamos que o jogador baixou a carta 8, ela supera a jogada anterior. Sim, por quê? É o mesmo número de cartas, nesse caso, uma carta só, e empatando na quantidade de cartas, você supera no número. Esse jogador, o dono da carta 8, né, o dono da jogada que acabou de superar a jogada vigente até então e tornou-se a nova jogada da vez, digamos assim, ele então vai decidir o que faz com a carta, ou as cartas, se fosse mais de uma, da jogada que foi superada. Essa carta 3, ele pode trazê-la para a sua mão, e ao trazê-la ele pode encaixar na posição que ele quiser, ou B, pode jogar numa pilha de descartes. Digamos que ele preferiu jogar numa pilha de descartes, de fato seria o mais inteligente a fazer. Só é interessante você pegar uma carta e trazer para sua mão quando você, ao fazer isso, cria combinações interessantes aqui na sua mão, combinações poderosas que podem vir a ser usadas em jogadas posteriores. Nesse caso, não seria o caso, né? Não se aplicaria no nosso exemplo concreto aqui, então o mais inteligente mesmo seria deixá-la numa pilha de descartes. E a jogada da vez agora, a jogada que precisa ser superada é essa carta 8. Passa a vez para o seu vizinho da esquerda, vejamos aqui o que ele faz. Ele precisa superar a jogada de carta 8. Digamos que ele vai superar da seguinte forma, jogando essas 2 cartas de valor 1. Supera? Supera sim, porque são 2 cartas versus uma. O primeiro critério, digamos, que define se uma jogada, o valor de uma jogada, como eu já expliquei, já recapitulando, é a quantidade de cartas. Empatando na quantidade de cartas é que você vai ver o valor da carta. Então, 2 cartas superam uma, ele pode pegar esse 8 aqui e descartar ou colocar na sua mão, na posição que ele queira. Digamos que ele tenha optado por colocar na mão, para ficar aqui com uma combinação de 2 8, é uma combinação bem poderosa para ser usada posteriormente. E assim por diante, o jogo vai rodando, com os jogadores fazendo essa escalada, onde sempre vão colocando jogadas, né, combinações de cartas de valor superior a já colocada até então. Ao fazer isso, aquela combinação que já estava na mesa e acabou de ser superada, o jogador pode trazê-la para a sua mão ou descartar. Vamos continuando aqui com o exemplo, 2 cartas de valor 1. Eu não vou ter aqui o próximo jogador, seguindo a ordem, né, nenhuma combinação de cartas capaz de superar, porque ele precisaria de uma combinação de 2 cartas, cujo valor fosse 2 ou mais, ou 3 cartas de qualquer valor que seja. E veja que na mão dele não tem nenhuma combinação válida que atenda a qualquer um desses 2 requisitos. O que ele vai fazer, então, nesse caso? Ele vai ser obrigado a optar pela segunda opção de jogada, que eu não tinha explicado até então, que é puxar
uma carta do centro da mesa. Como eu disse, para poder puxar uma carta do centro da mesa, não é apenas por falta de opção. Você pode fazer isso também por opção, porque você quer. Mas na prática, na grande maioria das vezes, o jogador vai puxar uma carta do centro da mesa apenas quando ele não tiver uma jogada na mão que supere a jogada anterior. Você não pode passar a vez, certo? Você não pode, eu estou sem a opção de jogar uma carta que supera a jogada da vez, mas também não quero puxar uma carta do centro da mesa, passo a vez. Isso não é permitido. Se não pode fazer uma jogada aqui no centro, você então vai ser obrigado a puxar uma carta do centro da mesa. Ao puxar uma carta do centro da mesa, você tem 3 opções do que fazer. Essa carta que você acabou de puxar, você pode colocar na sua mão, encaixando aqui na posição que você quiser, encaixando aqui na sua mão. Você pode, caso não tenha gostado da carta, descartar e aí sim passar a vez. Ou existe uma terceira opção, que a regra chama de lei de Jungo, né, que é o nome do jogo, que é o seguinte: se essa carta que você puxou, combinando com uma ou mais das que estão na sua mão, já servir para você fazer a jogada que supere ali a jogada da vez, você pode na mesma jogada. Você não precisa esperar dar a volta inteira e chegar na sua vez de novo. É mais ou menos parecido com o que acontece no Uno, né? Quem já jogou Uno alguma vez na vida, nas regras do Uno tem alguma coisa parecida com isso. Ou seja, se aquela carta que você puxou, só isoladamente ou combinada com alguma das que você tem na sua mão, já servir para superar a jogada da vez, você pode, se quiser, já fazê-lo na mesma jogada. Opa, desculpa, a câmera deu uma tremida aqui. Não precisa esperar a sua vez, né, dar a volta inteira e chegar em você de novo. Foi o caso que aconteceu aqui, veja. Essa carta aqui que eu acabei de puxar, se eu combinar ela com esse 4, eu tenho aqui uma dupla 4 e 4. Ou então, se eu combinar ela com esse 3, eu tenho uma dupla aqui 3 e 3, que superariam, em ambos os casos, a jogada da vez 1 e 1. Então eu posso, invocando a lei de Jungo, que como ele chama aí no jogo, né, invocando a lei de Jungo, superei a jogada da vez, usando aqui esses 2 3, e os 2 1s eu posso descartar ou trazer para minha mão. Digamos que eu quero trazer para minha mão, colocando-os nessa posição. E assim o jogo vai seguindo. Cada jogador, né, já recapitulando, pode sempre jogar uma ou mais cartas obedecendo aquelas regras, né, de as cartas devem estar juntas, de que para jogar 2 ou mais cartas elas têm que ser do mesmo valor, né, ser do mesmo valor e estarem juntas, sempre superando o jogo em vigência. Lembrando mais uma vez que o primeiro critério para definir o valor de um jogo é a quantidade de cartas. Em caso de empate, o valor das cartas. O jogo que acabou de ser superado, digamos assim, você decide se joga na pilha de descartes ou se traz para a sua mão. Primeira opção de ação. E a segunda opção de ação é puxar uma carta do centro da mesa. E aí você pode, ao puxá-la, também descartá-la, e aí passa a vez, ou acrescentá-la na sua mão, ou, né, se for possível, invocando aí a lei de Jungo, combinando aquela que você acabou de puxar com uma ou mais da sua mão, ou até mesmo aquela que você acabou de puxar sozinha, já jogá-la imediatamente superando o jogo anterior. Então, basicamente, são essas as 2 opções de ação que os jogadores vão fazer na partida inteira. O que você precisa saber mais para jogar Jungo? Primeiro, o que acontece se um determinado jogo for tão forte que deu a volta na mesa inteira e chega de novo na vez do jogador que jogou originalmente? Nesse nosso exemplo, quem jogou essa combinação de 2, 3 foi esse camarada daqui, né? Digamos que ou pelo jogo ser muito forte, ou pelos jogadores não quererem mesmo, como eu disse, você pode não jogar um jogo porque não quer mesmo. Deu a volta inteira, chegou na vez dele de novo, e o jogo em vigência continua sendo esse par de 3. O que ele vai fazer então? Então, nesse caso, ele é obrigado a descartar esse jogo e jogar uma nova carta ou combinação de cartas na mesa vazia, como se fosse a primeira jogada da partida, certo? Então, isso acontece quando uma combinação de cartas que você joga dá a volta inteira e chega em você de novo. O dono daquela combinação de cartas, digamos assim, o dono original, dá a volta inteira, chega na vez dele de novo e ninguém supera aquele jogo. Então, ele vai descartar e jogar uma nova com a mesa vazia, como se fosse a primeira jogada da partida. Se a pilha de compras se esvaziar, você pega a pilha de descartes, se embaralha e faz uma nova pilha de compras. As cartas duplas, né, aquelas que têm uma combinação de 2 valores, não tem muito segredo nelas, como eu já expliquei. Elas podem valer um valor ou outro
a escolha do jogador. Então, o jogador, o dono da carta, na hora de jogar é quem decide. Se naquele momento ele está valendo ali um 7 ou um 8, nesse exemplo da gente aqui, certo? Mas existem cartas duplas de outros valores também aqui, um 3 e um 4, e assim por diante. Então, o jogo vai gerando dessa forma até quando? Até um jogador baixar a sua última carta. O jogador que conseguir primeiro esvaziar a sua mão, ficar sem nenhuma carta, ganha o jogo. E é assim que se vence Jungo. Falta explicar apenas as variantes que esse manual aqui dessa versão KPP Games trouxe para o Brasil. Ele tem uma variante que ele chama de variante selva, variante da selva. O que muda na variante selva para a variante normal que eu expliquei até agora? O que muda na variante selva basicamente é que são duas coisas. A primeira é que na preparação, na distribuição das cartas, todas as cartas duplas, num primeiro momento, são deixadas de fora. Então você separa as cartas duplas, distribui as cartas para os jogadores e só depois embaralha as cartas duplas no restante da pilha, né? A forma de garantir que nenhum jogador vai vir ali na sua mão inicial com nenhuma carta dupla. Elas virão todas apenas aqui no baralho de compras. E o segundo ponto, mais importante de todos, na variante selva, é que não existe pilha de descartes. Ou seja, não existe a opção de você puxar, pegar as cartas aqui do jogo da vez, do jogo que acabou de ser superado, que você acabou de superar, e ter a opção de ou botar na pilha de descartes ou trazer para sua mão. Não, na variante selva você sempre deve trazer para sua mão. E da mesma forma, as cartas que você puxa da pilha central. Você não pode pegar e descartar. Ou você coloca na sua mão, ou se for o caso, invocando ali de Jungo, joga imediatamente. Mas aí deixa de existir pilha de descartes. Toda carta que você pega, seja ao comprar aqui do Mundo Central, seja ao superar um jogo, né, e pega as cartas presentes no jogo até então vigente, né, jogo que você acabou de superar, devem obrigatoriamente vir para a sua mão. E a terceira e última diferença, em compensação, é que existe a ação de passar a vez. Você não é obrigado sempre a jogar ou puxar cartas do Mundo Central. Nessa variante selva, você pode, se quiser, passar a vez, certo? Então, basicamente é isso. Esse foi o nosso jogo da semana. Joguem Jungo. Se gostou do vídeo, deixe seu curtir e seu comentário. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.